Fala pessoal, eu sou o professor Douglas Eschenbach. Estou aqui hoje para gravar mais uma aula de matemática. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve logo abaixo, dá um like no nosso vídeo e comenta. Isso é importante para nos motivar a continuar gravando conteúdo de qualidade para vocês. Bem pessoal, como já é de praxe, matemática é uma matéria que exige passo a passo. Primeiro é necessário a gente aprender a introdução, os conceitos básicos, para depois ir avançando com o passar do tempo. E não vai ser diferente no assunto de hoje. Hoje nós vamos falar sobre potenciação. Professor Douglas, o que seria potenciação? Pessoal, potenciação nada mais é do que a multiplicação de fatores iguais. Vamos ver como é que isso funciona na prática. Aqui a gente tem o A elevado a N. O A seria a base e o N a quantidade de vezes que a gente vai repetir o número da base. Aqui eu representei A vezes A vezes A infinitas vezes. Ou seja, a gente pode ter aqui como expoente qualquer número certo natural, qualquer número inteiro, melhor dizer. E aí, aqui vai ser a quantidade de vezes que a base vai se repetir. Vamos entender isso na prática. Aqui eu tenho a representação do 2 elevado a 4. O 2, como eu já expliquei anteriormente, é representado pela base. E o 4 é o expoente, ou seja, a quantidade de vezes que a gente vai repetir o número 2. Como é que isso funciona na prática, pessoal? Aqui eu tenho 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Eu tenho a base, que é representada pelo número 2, e sendo repetida 4 vezes, que é determinado pelo expoente. Então, se aqui eu tivesse 2 elevado a 5, a gente teria aqui sendo acrescentado mais um 2. E como resultado dessa soma, dessa multiplicação, a gente tem a potência 16. Vamos ver mais um exemplo. 5 elevado a 2. Bem, pessoal, eu tenho a base, que é o 5, e o 2, que é o expoente. O 2, ele determina a quantidade de vezes que eu vou repetir a multiplicação da base. Vamos lá? Aqui no caso vai ser 5 vezes 5, que vai ser igual a 25. Três elevado a 3. Aqui a gente tem a base e o expoente é a quantidade de vezes que a gente repete o valor da base. Então aqui nós vamos ter 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9 e 9 vezes 3 é 27. Então, pessoal, a gente sempre pega o resultado da primeira multiplicação e multiplica novamente pelo valor da base. 5 elevado a 4. Vamos lá. A gente tem a base, que é 5, e o 4, que é o número de vezes que a gente vai repetir o valor da base. Como é que isso funciona na prática? 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. A base, que é o 5, sendo repetido 4 vezes. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 125 vezes 5, 625. Então, pessoal, uma forma básica de vocês entenderem potência é sabendo que o expoente determina a quantidade de vezes que o valor da base irá se repetir.
E agora vamos entender um pouco das propriedades da potência, como é que elas funcionam. Vamos lá. Primeira propriedade: toda base que estiver elevada a zero, o resultado vai ser 1. Ou seja, se aqui eu tivesse 8 elevado a zero, o resultado seria 1. 9 elevado a zero, o resultado seria 1. Qualquer número sendo elevado a zero, ele vai ter como resultado o número 1. Pessoal, qualquer número, quando a base estiver elevado a 1, o valor da potência será o valor da base. Então, se eu tivesse aqui 9 elevado a 1, o valor da potência seria o 9. Então, sempre que algum número estiver elevado a 1, o valor da potência, o resultado, ele vai ser esse próprio número. Pessoal, 1 elevado a qualquer potência sendo positiva, o resultado vai continuar sendo 1. Se eu tivesse aqui 1, vamos separar aqui, 1 elevado a 8, o resultado continuaria sendo o 1. Quarta propriedade: quando eu tiver base 10 elevado a qualquer potência, o resultado, repetiremos o 1 e colocaremos a quantidade de zeros que se encontra no expoente. Digamos que aqui eu tenho 10 elevado a 6. Repeti o 1, o expoente é o número 6, então eu coloco 6 zeros. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. É o chamado 10 elevado a 6. Pessoal, quando eu tiver uma base elevada a um número negativo, eu vou inverter a ordem, eu vou colocar o numerador no denominador e o denominador no numerador e vou transformar essa potência que antes era negativa em positiva. Então, 6 elevado a menos 2 vai ficar 1 sobre 6 elevado a 2. Eu só fiz inverter. O 6 que estava em cima eu coloquei embaixo e transformei o expoente negativo em positivo. Na sexta potência, a gente tem uma inversão. 1 sobre 5 elevado a menos 3. Quando a gente tem esse caso, pessoal, em que o denominador tem um expoente negativo, a gente vai inverter essa fração, transformando o expoente do denominador em positivo. O 5 elevado a menos 3, que estava aqui embaixo, foi para o numerador, se tornando 5 elevado a 3. Então, pessoal, essas são as potências básicas do assunto que nós vimos hoje, potenciação. Aqui é um conceito bem introdutório, para que vocês entendam um pouco mais do nosso conteúdo, que será dado de maneira mais aprofundada nas aulas seguintes. Pessoal, enquanto eu explicava as propriedades, aqui eu só coloquei os exemplos. Mas é bem importante que vocês venham pausar o vídeo e escrever como é que funciona cada potência dessa. Agradeço pela atenção, não deixem de se inscrever no nosso canal e até a próxima.